Primeiro eu quero me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Raquel. Raquel Marra Gonçalves é meu nome. Eu sou filha do Ricardo de Paula Gonçalves, irmã do Josué Marra Gonçalves. Sou neta da Neuza de Paula Xavier, que é o nome divorciado, nome de solteiro dela, né? E sou registrada na minha certidão de nascimento, né, como Raquel Marra Gonçalves, neta do Joaquim Gonçalves Silva. Assim que eu fui registrada. Sou filha da Áurea Ribeiro Marra. Meus avós maternos são Áureo Marra de Castro, Eldia Carneiro Marra. Meus avós paternos, Neuza de Paula Xavier e Joaquim Gonçalves Silva. Eu resisto, viu, gente? E hoje eu venho aqui falar com vocês, assim, em nome da minha avó Neuza. A minha avó Neuza, infelizmente, ela já não está mais entre nós. Ela faleceu em 2013. Minha avó Neuza faleceu um mês antes da minha filha nascer. Minha filha Lícia Tereza, agora no dia 5 de agosto, faz 8 anos. E a minha avó Neuza faleceu no dia 4 de julho de 2013. O que eu venho aqui dizer hoje para vocês para mim não é fácil conversar essas coisas, saber o que tá acontecendo, sabe? Em nome da minha avó, ela não tá mais aqui para poder falar. Minha avó já faleceu. E eu sei que ela tá sendo caluniada, né, difamada por pessoas da igreja, dizendo que ela traiu meu avô. Ela traiu meu avô, não, que ela traiu o Joaquim Gonçalves, que foi o marido dela. E eu digo pra vocês que isso não é verdade, porque a minha avó já me contou a história dela. Eu vivi na pele, junto com ela, muita coisa, sabe? Eu presenciei muita história, eu ouvi muita história dela. E são histórias sofridas, doídas. Minha avó Neuza me contou que quando ela conheceu meu avô Joaquim, ela já estava grávida do meu pai. Naquele tempo, hoje em dia já é difícil, né? Uma mulher que engravida e não pode. Não pode, é uma mulher que engravida sem estar casada, sem esse compromisso, né? De uma relação homem e mulher. Imagina naquele tempo, né? Meu pai nasceu em 58, então ela engravidou em 1957. Naquele tempo as coisas eram bem mais rígidas, né? Aí ela me conta que ela trabalhava numa loja e o Joaquim Gonçalves sempre passava ali em frente, paquerava ela. Diz que ele era muito apaixonado por ela, né? Admirado com ela. E ela não queria nada com ele. Aí chegou um ponto assim, né? Ela se encontrou grávida e mãe solteira, um filho bastardo dentro da barriga dela. E aí ele pegou e fez
uma proposta para ela. Falou assim: olha, Neuza, eu gosto muito de você, eu quero casar com você, eu assumo o seu filho. E casou com ela, sabe? E assim, isso é honroso, né, para um homem, é uma honra para um homem, amor, né? Ter uma atitude dessa, de assumir um filho que não é dele, uma mulher. O cara tem que ser macho para isso e tem que ser macho para sustentar isso também, né? Então, aí diz que com o passar do tempo, ele registrou, né? Meu pai nasceu, o Ricardo nasceu, ele registrou meu pai e tal. E meu pai ficou sabendo que o Joaquim Gonçalves não era pai biológico dele, ele já tinha 13 anos de idade, por volta de 12, 13 anos de idade. Foi quando ele ficou sabendo disso. Eu fiquei sabendo que o Joaquim Gonçalves não era meu avô biológico. Eu tinha 12 anos de idade. Eu e o Josué. O Josué tinha. O Josué é 2 anos mais novo que eu. O Josué devia ter 9 para 10 anos, eu devia ter 11 para 12 anos de idade. Quem contou pra gente foi minha avó Eldia, a mãe da minha mãe. E não teve como ela, né, esconder aquilo e contou pra gente que o Joaquim Gonçalves não era nosso avô biológico. E contou a história, né, que minha avó conheceu ele, ela já estava grávida de outro homem, e que ele assumiu a gravidez e casou com ela, com a minha avó Neuza. Tanto que a minha mãe também me conta que quando ela casou com meu pai, ela também não sabia disso. Ela ficou sabendo disso já quando eu era bebê, né? E eles foram me contar isso, né? Com minha avó, é hoje que veio me contar, eu já era uma pré-adolescente. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que não houve traição. O Joaquim Gonçalves sempre soube que a irmã Neuza, né, como vocês, né, da igreja chamam ela, a minha avó Neuza, ele sempre soube que ela estava grávida. Ele casou com ela sabendo que ela estava grávida. E o que eu tenho para dizer dessa história toda, assim, desse nosso convívio, é que história de traição que eu sei é da parte dele para com a minha avó Neuza. Desde a minha infância eu sei que ele trai a minha avó Neuza. Ele sempre traiu ela. Essa é a verdade. Eu não vou citar nomes de pessoas aqui porque eu sei de algumas pessoas, mas não preciso expor aqui nesse momento, sabe? Não vem ao caso. O meu caso aqui agora é defender minha avó, é defender a nossa história, é mostrar para vocês que eu existo, porque estão falando aí que eu não existo, que só o Josué existe. Eu existo, Raquel aqui, eu viva. Só que quando eu entrei 16 anos de idade, o Joaquim Gonçalves, ele já quis se livrar de mim. Porque eu pedi pra ele, na época minha mãe morava em Fortaleza, eu tava morando lá com ela, e vinha passar todas as férias aqui em Goiânia e ficava lá na casa da minha avó Neuza. Inclusive, ele não morava mais com ela, né, já há um bom tempo. Ele tinha um apartamento dele, minha avó Neuza morava ali na Vila Bajá, meu pai e tal. Tinha a Mira também, que ficou com a gente durante 20 anos, né? Eu tenho ela como uma tia pra mim, como se fosse irmã do meu pai. Foi a tia que eu conheci. Meu pai nunca teve irmãos, né? Minha avó
engravidou novamente, porque ela foi tirado o útero dela, né? Ela quando teve meu pai, passou pouco tempo, ela disse que foi levada pro médico, e chegou lá, o médico falou assim, é porque tem que tirar seu útero tal, e tirou o útero dela. Sendo que ela não sentia nada. Agora, por que fizeram isso, eu não sei. Mas eu, quando tinha 16 anos de idade, aí pedi pra ele pra poder vir morar em Goiânia. Eu falei assim, não quero mais morar em Fortaleza, quero voltar pra Goiânia, ficar aqui perto de vocês, né? Da comunhão da igreja, perto da avó Neuza, do meu pai e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, Raquel, isso não é possível porque eu não tenho nenhum compromisso com você. Aí eu olhei pra ele e falei assim, como assim, né? Ele falou, você não é responsabilidade minha, porque afinal de contas nem o meu sangue corre nas tuas veias. Nem o meu sangue corre nas tuas veias. Ele falou isso pra mim, sabe? Tinha 16 anos de idade. Eu preferia assim, hoje eu penso assim, eu preferia ter levado um tapa na cara do que ter ouvido isso. Porque naquela altura do campeonato, assim, eu já sabia que ele não era meu avô biológico, porque a minha avó Elja, minha avó materna, havia me contado isso, mas ele nunca conversou isso comigo. Ele nunca sentou para poder conversar isso comigo. Sempre fugiu do assunto. E nesse dia, eu com 16 anos de idade, ele agiu dessa forma, né? Que eu considero fria, uma forma fria e sem sentimento. Depois passaram vários anos, eu já casei com 20 anos de idade, foi na época que ele casou com a Janaína, né? A Janaína é, acho que dias, 4, 5 dias só mais velha do que eu. Mas... E aí eu tive o Pedro, na mesma fase que eles tiveram o Caleb também. Aí um dia eu fui na igreja, eu tinha voltado de Fortaleza, porque eu fui novamente morar em Fortaleza, morei em Goiânia, fui de novo morar em Fortaleza com a minha mãe, voltei de novo para Goiânia, e o Pedro já tinha 2 anos de idade. Aí eu fui na escola dominical um dia, e depois da escola dominical eu lembro que no pátio ainda estava armado o pula-pula, que um dia anterior tinha sido o aniversário do Caleb. Um aniversário de, sei lá, acho que 3 anos de idade, alguma coisa assim. Aí o meu filho, Pedro, né, foi brincar com o Caleb e tal. Eu fui conversar com meu avô, eu almocei com meu avô. Ele me convidou para almoçar, eu imaginei que ele iria me convidar para almoçar com ele, a Janaína, que a gente ia almoçar a família toda. Na minha cabeça, a gente ia almoçar todo mundo junto, né? Ele com a esposa dele, que era a Janaína no caso, o Caleb, né? Meu filho Pedro. Mas não. Aí o almoço foi posto pra gente lá na cozinha da igreja. Lá. E eu almocei com ele. Já era acostumada com isso, né? Quantos anos almoçando com ele ali na igreja. Sem a presença da Janaína e tal. Mas achei, né, que era a demanda do dia, né? Por ter esse dia de culto e tal. Aí eu comentei com ele, falei assim, vô, tô achando tão legal a gente tá com esse reencontro aqui, e a gente poder reencontrar a família. E o Pedro poder conviver com o Caleb, né? E crescer os dois juntos, né? Aí ele falou assim, Raquel, isso não vai ser possível. A Janaína não aceita vocês, ela não quer que eu tenha relacionamento com a minha família anterior, né? Que era eu, o Josué, meu pai, né? Vó Neuza, lógico.
E então eu vou respeitar a minha esposa e não vai ser possível mais a nossa convivência. Foi o que ele falou pra mim. Então, a partir daquele dia, né, ele se afastou de mim e, consequentemente, eu me afastei dele, porque algumas vezes eu liguei depois no escritório da igreja pedindo para poder falar com ele e ninguém nunca passou o telefone para ele, sabe? Ele nunca estava. E se eu perguntava, você pode me passar o número do celular dele, o número dele? Também não podia. Nunca veio passado para mim. E isso já faz quase 16 anos. Já vai completar 16 anos que eu não tenho contato mais com o Joaquim Gonçalves. Que eu nem chamo mais de avô, né? Porque ele me excluiu da família e excluiu a família. É difícil falar essas coisas, sabe? Mas assim, o grau de exclusão, assim, pra mim é tão nítido e grande, foi de quando minha avó Neuza faleceu. Minha avó Neuza faleceu em 2013, no dia 4 de julho de 2013. Minha avó faleceu, teve o enterro mais simplesinho do mundo, sabe? Né? Tudo bem. Mas foi poucos dias depois que ela faleceu, aí o Joaquim Rodrigues chegou no meu pai com um documento onde meu pai teria que abrir mão de toda a herança do Joaquim Gonçalves. Então, assim, foi um momento de exclusão mesmo, sabe? Eu vejo que a gente foi excluído. Que a gente foi excluído da família. A gente foi excluído da história da vida dele, sabe? Essa história que eu vivi com a minha avó. Eu tenho história vivida. E tem gente que fala que eu não existo. E tem história que fala que a minha avó traiu ele. Sendo que sempre foi o contrário. Eu existo desde 1978. Ele casou com a minha avó sabendo que ela estava grávida. Meu pai foi registrado no nome dele. Meu pai ficou sabendo que não era filho biológico dele. Ele tinha 12 anos de idade. Eu fiquei sabendo que o Joaquim Gonçalves não era o meu avô biológico. Eu tinha 11 anos de idade. A minha mãe ficou sabendo que ela tinha casado com meu pai, que não era filho biológico, pastor Joaquim na época, né? Eu já tinha nascido na época. Então isso que estão dizendo por aí, se eu estou me pronunciando hoje aqui, é em honra da minha avó. Honra da minha avó, honra do meu pai, sabe? Minha honra do meu irmão, do Josué. Porque nós existimos sim. Nós existimos, nós somos registrados. E aí eu fico pensando, nós somos excluídos depois. A gente foi excluído. Então é isso que eu vim falar hoje aqui. Justiça pela verdade. Eu só quero que a verdade seja dita, né? Porque a mentira, ela não é de Deus, ela é do diabo. E a verdade é essa. É que eu tô falando pra vocês, eu tenho pessoas da família para poder confirmar
parentes da minha avó que estão vivos ainda para poder confirmar. E eu não aceito, mas de forma alguma, sabe? Minha avó ser caluniada, difamada dessa forma, porque isso não é verdade. Eu sinto muito por toda calúnia, por todo desrespeito que já aconteceu até hoje aí com tudo que tá acontecendo.